vamos ser cheios da glória de Deus aqui nesse lugar ainda hoje, amém? Você está disponível para Deus usar você? Quantos querem ter uma experiência poderosa com Deus? Taylor falou aqui, nós vamos, semana que vem você vai vir cheio do poder de Deus. Eu quero dizer para você que hoje você vai sair daqui cheio do poder de Deus. Amém, irmãos? Amém? Não, fala amém. Amém. Por favor. Você tem que ser cheio do poder de Deus. E alguém que é cheio do poder de Deus, ele tem que, primeira coisa é abrir a boca para falar. Alguém cheio do poder que fica calado, mudo, não é cheio do poder não. Só é cheio do poder aqueles que abrem a boca e liberam a palavra da vida. Aleluia, fala aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Amém. Eu tinha posto para gravar o louvor. Você só checa, vê se. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que pelo poder do teu santo nome, Senhor, está sobre nós a presença poderosa do teu Espírito, Senhor, como fogo em nossas vidas, que nos leva a experimentar a tua glória nesse lugar. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha a derramar vida enquanto ministramos ao Senhor. Derrama unção poderosa e leva-nos a ver a sua face, Senhor, em nome de Jesus. Experimenta o nosso coração e traz para nós, Senhor, a doce revelação daquilo que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus Cristo, declaramos que o Senhor é poderoso e que não há outro, Senhor, e que o Senhor habita em nós e não nos deixa, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Fala aleluia. Aleluia. Fala assim, pergunta para o seu irmão aí do seu lado, assim, quando foi a última vez que você se envolveu com o poder de Deus? Quando foi? Qual a experiência que você já teve com Deus poderosa? Em uma semana, quem teve uma experiência de poder com Deus em uma semana? Olha, temos aqui alguns cheios do Espírito, aleluia. Em 2 semanas, faz 2 semanas que eu tive um mover de aleluia. Amém. Isso é mover de Deus. Em um mês, quantos em um mês teve uma experiência poderosa com Deus? Todo mês. 1 ano. Quem nunca... Bom, eu nem vou perguntar. Saber que há um risco de você estar sentado aqui e nunca ter tido uma experiência com Deus? Ou pode ser que você teve uma experiência com Deus lá atrás, quando você se converteu, e você fica repetindo essa história dessa sua experiência. Toda vez que você vai encontrar alguém, você fala assim, uma vez, olha, quando eu me converti, aconteceu tal coisa, e o fogo desceu, e a sarça lá acendeu, os gravetos acenderam, o fogo de Deus veio sobre a minha vida, me encheu, eu fui cheio, as coisas aconteceram. Quando foi a última vez que você teve essa experiência com Deus? Porque eu quero dizer algo para você. O cristão deveria ter uma experiência com Deus a cada instante. Fala amém. Amém. Alguém que ama a Deus e serve a Deus deveria ser cheio de um fogo poderoso para experimentar a glória de Deus a cada encontro. Na hora que se encontrasse com o irmão na fé, irmão, aleluia, como você está, irmão? Deus é bom, irmão, tem uma palavra de Deus para você. Irmão, fala, Deus disse assim, aleluia, irmão, Deus é fogo que consome, e os dois já se abraçam e saem pulando. Fogo de Deus. Alguém cheio de Deus. Sabe o que eu tenho visto na nossa igreja? Deixa eu falar para você, perdão da palavra, eu ia falar bando é de ladril, né? Uma turma, para ficar mais leve, de cabeção, que estuda a palavra, que sabe Bíblia, mas não vive o poder da palavra. Você está ouvindo? Quem que é Deus para você? Ouça-me. Você acha que o Deus do Novo Testamento lá, Jesus lá, o Velho Testamento, quando descia fogo, consumia o altar? Esse Deus mudou. Esse Deus virou cético, esse Deus virou frio, Ele não se move mais. Milagres, poder, curas, a água que abre, mar que se abre, gente que anda pelas águas, gente que vê
curar os enfermos, enfermos curados, pessoas sendo abençoadas, tendo suas vidas transformadas. Onde estão as experiências com Deus, irmão? Onde está a sua vida com Deus para experimentar o poder do Espírito? Eu quero mais som desse teclado aqui. Alguém tem que ficar na mesa aí para me ajudar. Põe para a igreja isso, tá? Nós precisamos abrir os nossos corações hoje, porque a nossa vida tem sido uma vida cética. Vem cá, se a sua célula não pega fogo, não tem vida de Deus, não acontece um milagre, não se expulsam demônios, está faltando conversão genuína, intimidade com o Espírito lá. Onde nós vamos, onde pomos os nossos pés, as trevas têm que correr. Quando eu falo de Deus, tem que ter conversão, porque é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. É Deus que convence. Você é só um porta-voz. Qual foi a sua última experiência com Deus? Se faz mais de 2, 3 semanas, irmão, você é alguém frio, que só se prende em coisas superficiais, mas não é íntimo. Os íntimos andam no fogo, os íntimos andam envolvidos com a glória, os íntimos são usados pelo poder sobrenatural de Deus. Ou você é daqueles que só quando está fazendo jejum é cheio do fogo? Tem jejum de 21 dias, aí Jeová me usa. Mas se você está fora do jejum, e aí? É o jejum que te faz ser usado por Deus? É o quanto você ora, o quanto você lê a palavra. Eu vou dizer algo para você: tem dias às vezes que não dá nem tempo de estudar a palavra direito, não dá nem tempo de ler a palavra direito. Mas olha, quando Deus nos dá uma oportunidade, independente de ser profundo ou não, se eu sou íntimo, eu observo o Espírito se movendo e sou usado por Deus. Quando foi que você foi usado por Deus? Quando foi? Nós somos seres espirituais. Antes de ser matéria, Ele já te conhecia, porque você é um espírito. Fala para o seu irmão: você é um espírito. Fala, irmão, você é um espírito. Você só habita nesse corpo, nesse treco aí, nessa massa, nesse invólucro potrífero que se apodrece a cada dia, que morre a cada dia. Cada dia mais grama se adquire, mais rugas aparecem, mais cabelos brancos se tornam. Você é espiritual. Fala, você é espiritual. Então por que você não se move pelo Espírito? Porque a sua vida é tão só na letra. E nós somos uma igreja de palavra. Fala aleluia. Nós amamos a palavra, nós pregamos a palavra, amamos a revelação, desejamos revelação. Mas deixa eu falar um negócio: onde estão aqueles que amam o poder de Deus? Porque Paulo disse: a minha pregação não se constituiu de palavras persuasivas e de sabedoria humana, mas de demonstração de poder e de Espírito. Aleluia! Você quer alguém mais sábio que Paulo, que andou aos pés de Gamaliel? Um dos principais. O cara era o cara. Ele tinha carteirinha de apostolado. Era o cara. E ele se valia do fogo e não da letra. Está me ouvindo? Nós precisamos de uma experiência com Deus. Fala para o seu irmão: você precisa de uma experiência. Você quer ter uma experiência? Fala, quer ter uma experiência com Deus? Aleluia, aleluia. Se ele não respondeu nada, fala assim: eu vou pôr a mão na sua cabeça e você vai experimentar o fogo de Deus hoje. Quer experimentar o fogo de Deus? Você vai ver que Deus vai fazer em você. Aleluia. Deus vai tocar no seu coração. Se é enfermidade, você vai ver ela saindo. Aleluia. Mateus 17, verso 1. Vamos ler algo aqui que aconteceu na vida de Pedro, que marcou a vida dele. Fala, experiências sobrenaturais. Fala, poder. Fala, power.
que nós estamos com o seminário lá na América, vamos falar um pouco de inglês também aqui, já para exercitar. Aleluia. Mateus 17, verso 1. Esse episódio aconteceu logo depois que Pedro teve a revelação de quem era Cristo. Cristo pergunta: o povo diz quem eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem algum profeta. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro se levanta ousado, cheio de coragem: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu revelou, não foi nem carne nem sangue, mas o Espírito, meu Pai, que estás no céu, que vê secreto. Ah, e sobre tu não será mais chamado Simão, e sim Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aleluia. Ah, que experiência. Logo na sequência aí Pedro, cheio da pompa, Jesus começa a falar: olha, vai chegar os dias aqui que eu vou ser perseguido, que eu vou me retirar, vocês não vão mais me ver, e eu vou ser injuriado, vou ser maltratado, vou ser morto, e aí me ressuscitarei e subirei aos céus. E Pedro fala assim: vem aqui, Senhor, isso não vai acontecer contigo, não fale assim de você. Aí Jesus olha para ele: sai, diabo, arreda-te. Olha as experiências de Pedro. Uma hora tudo alma, toma outra. E aí na sequência Jesus chama ele. Passou 6 dias disso. Jesus chama ele, chama João e Tiago para ir para o monte, provavelmente o monte Horebe aqui. E aí eles vão para o monte orar. E olha só, 6 dias depois tomou Jesus, verso 1 do 17, consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Jesus se transfigurou. O que é transfigurar? Isso, mudou de forma, transformou. Essa palavra transfigurar, irmãos, ela no grego é metamorfo. A mesma palavra tem em Romanos 12:2 que diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos, metamorfos, transfigure-se. Jesus então se metamorfou, metamorfose aconteceu. Ele mudou a face dele na frente dos 3. E o rosto de Jesus resplandecia, acendeu como o sol. Pensa num negócio claro, num holofote. Foi assim que ficou o rosto de Jesus. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, e a outra será para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. Aleluia, fala, nuvem envolveu. Sabe que nuvem é essa aqui? Era a nuvem da Shekinah. A mesma nuvem que aparecia lá no tabernáculo, quando o sacerdote entrava e a nuvem tomava o ambiente, e Deus falava no meio da nuvem. Por que, pastor, você fala que essa nuvem é do Shekinah? Porque você vai continuar lendo, e Deus vai falar no meio da nuvem agora. Olha só, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Fala, a ele ouvi. Fala, a ele ouvi. Ouvir a quem? Ouvir a quem? A Jesus, irmãos. Quem apareceu? Elias. Elias simboliza quem? Os profetas. Mas Deus falou: a Jesus ouvir. Não ouça os profetas, ouça Jesus. Aí apareceu Moisés. Quem representa Moisés? A lei. Moisés, através de Moisés que veio a lei, as escrituras, lei, andar por elas. Ele diz: não ouça a lei, não ouça a lei. Você não precisa ouvir a lei, você não precisa ouvir os profetas, você só precisa ouvir Jesus. Só há um Jesus. Você não precisa de pastor, não precisa de líder, não precisa de ninguém.
Porque você já tem Jesus. O seu pastor, o seu líder é só para te ajudar a encontrar esse Jesus. É só você experimentar Jesus na sua vida. Tem gente presa, líderes. Por isso, se um líder tropeça, o povo tropeça atrás. Jesus fala, Deus falou para nós, a Jesus ouvir. Porque Pedro rapidinho quis montar já 3 tendas. Um para Jesus, um para Elias e um para Moisés. Vamos fazer 3 tendas aqui, nós vamos morar aqui em cima e vamos ficar aqui. E aí Deus fala, só Jesus ouvir. Fala glória a Deus. E aí, verso 7, aproximando-se, antes, 8, 6. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomado de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram. Fala, ninguém viram. Fala, ninguém viram, senão Jesus. Quem que eles viram lá? Só Jesus. Eles ouviram Jesus falando. Havia um negócio estranho. Primeiro, uma nuvem cobriu aquele lugar, uma luz forte cegou as vistas de Pedro, Tiago e João. Mas ele ouviu Jesus falando com Moisés e com Elias. Mas como pode Jesus falar com alguém que já morreu? Moisés tinha morrido. Isso não vai dar abertura, pastor, para então cremos que é possível um morto, né, reencarnar. Falei, não, Jesus naquela hora ele acessa o reino, ele se transfigura, porque o reino abriu, é um portal que se abre. É como se em frações de segundos Deus já estava diante de Cristo Jesus. E os 24 anciões se levantam e parece Moisés falando. E Elias foi arrebatado, ele não morreu. Então aqui não dá argumento para ninguém falar, não, mas Jesus falou com o morto. É necromancia isso. Não, é necromancia, porque ele acessou o reino, e no reino já se foi, as coisas já aconteceram. Ele entrou no tribunal e se levantou lá Moisés, que estava já atemporal. Deus é o mesmo ontem, hoje e há de ser. Então ele é o único. Ele acessou, abriu o portal, entrou na eternidade e chama lá quem você já estava também. Mas voltando aqui ao poder de Deus. Isso aqui é a pregação da semana que vem, que eu tinha preparado para hoje, e eu juntei as duas. Pedro teve uma experiência poderosa. Imagina você indo orar com o teu líder, e olha que o teu líder começa a orar, os olhos dele começam a virar, e a orelha dele começa a ficar vermelha, e o coração dele começa a pulsar, e ele começa a ficar transparente. O que você faz? Corre, põe a mão na cabeça e faz, sai dele em nome de Jesus. Imagina, foi isso que aconteceu. Eles estavam ali e foram atemorizados, porque Jesus mudou, transfigurou. Imagina, eu estou pregando aqui, você está olhando para mim, e de repente o meu rosto se transforma, e fica tudo claro aqui. Eu falo com você, daqui a pouco eu paro de falar com você e vou falar com Deus, falo com o Espírito Santo, os anjos, aparece Gabriel, né? Imagina como você ficaria. Aquela foi uma experiência sobrenatural que marcou a vida de Pedro. Até que Pedro não tinha andado sobre as águas, até que Pedro era aquele impetuoso que sempre falava e vamos à frente. Imagina, de novo ele falou, todo mundo olhando a cena, Jesus Cristo se transfigura, lá vai Pedrão mais uma vez. Senhor, quer que façamos 3 tendas? Vamos arrumar 3 tendas rapidinho, ninguém pediu nada. Jesus não pediu nada. E pior, Deus dá um pedala a Pedro, falando o seguinte: ouvi a Jesus somente, por favor. Esse é o meu filho, é nele que eu me realizo. Só a ele ouvi. Está ouvindo, Pedro? Só faltou ele pôr. Está ouvindo, Pedro? O cara é o nosso cego, impetuoso, mas alguém que pôde ver a glória do reino através da face de Jesus Cristo. Pensa, irmão, que experiência sobrenatural. Nós
Quais foram as nossas experiências com o poder de Deus, com coisas sobrenaturais acontecendo? Pedro foi marcado, seu ministério mudou por causa dessa experiência. Abre aí 2 Pedro capítulo 1, verso 16. Olha só, olha o que ele vai dizer, lembrando-se desse dia onde ele foi experimentado por algo poderoso espiritual que aconteceu. Verso 16 do capítulo 1, 2 Pedro, finalzinho da Bíblia. Acharam? Ok? Diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares. Eles viram da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Olha o que Pedro lembra: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no santo monte. Isso marcou a história de Pedro. E Pedro está falando assim: eu fui transformado porque eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Sabe por que eu quero dizer isso para você? Porque você, para experimentar a transformação, tem que ter uma experiência sobrenatural com Deus, irmão. Para a sua vida mudar, você tem que ter um encontro sobrenatural com Deus. Tem que acontecer algo sobrenatural, senão você continua da mesma maneira. Eu te falo isso com ciência. Você é alguém que precisa ser transformado e tem tentado mudar, só que você está fazendo isso só pela letra às vezes. Se é que você a ama e a vive, mas a transformação acontecerá depois que você tiver uma experiência espiritual. Olha só, Pedro teve revelação de quem era Cristo Jesus. Então o Espírito revelou para ele no coração, sim ou não? Mas ele continuou o mesmo Pedrão, impetuoso. Na mesma instantes, em 10 minutos, Jesus estava expulsando demônio da vida de Pedro. Pensa, um cara que o Espírito Santo falou: esse é o Filho de Deus. Ele fala e Jesus diz: olha, foi Deus que o Espírito te revelou. Mas em 10 minutos ela falou assim: sai demônio. Aí na sequência ele tem uma experiência sobrenatural. Ouça-me, não basta ter revelação, não basta só conhecer o que está nas Escrituras e nem ter um Espírito de Deus só falando ao seu coração. Não basta, isso é importante, sem isso não funciona. Mas você precisa ter uma experiência sobrenatural com Deus. Você está me ouvindo? Não é que nós somos tão racionais que nós amamos tanto a palavra e achamos que só ela basta. Não basta. Ela não basta. Ela é só um trilho. Você precisa do outro trilho, que chama-se poder de Deus. Imagina que na sua célula tem lá um monte de gente que não acredita em Deus, e você está fazendo a célula e chega lá alguém que tem uma enfermidade. E aí você, cheio de ousadia e de fé, põe as mãos sobre essa pessoa e fala assim: levanta e anda, toma o seu leito e sai andando. E a pessoa está lá na cadeira de roda, levanta, joga a cadeira de roda para o lado e sai andando. O que acontece com esses incrédulos que estão lá? Alô? Você precisa pregar alguma palavrinha para ele? Não, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 16. Você precisa fazer alguma coisa mais. Só precisa dizer que Cristo Jesus morreu por ele, e porque nós cremos, ele recebeu a vida de Cristo. E em Cristo nós temos vida abundante, cura, libertação, salvação. É só isso. Não preciso saber tantas escrituras, mas eu preciso ter uma intimidade com Deus para ver o céu se abrir. Você está me ouvindo? Aleluia. Quando foi a última vez que você viu o céu se abrir? Quando foi? Qual foi a sua última experiência poderosa?
Ou você fica contando as experiências poderosas dos seus pais? Ou dos seus amigos? Nossa, meu pastor uma vez disse, o meu líder uma vez falou. Quando vai ser, eu vivi isso, eu experimentei isso, aconteceu, eu pus as mãos e saiu, eu mandei sai agora e saiu, eu falei para, o carro parou, eu falei ressuscita, muito ressuscitou, eu falei seja curado, ele foi curado. Quando vai ser? Quando foi? Sabia que John Wesley, ele fazia uma reunião que só poderia participar dessa reunião quem tivesse uma experiência com Deus na semana. Quem não tivesse não podia ir. As reuniões de fogo que ele fazia. Então só pode vir na minha reunião quem essa semana teve uma experiência com Deus. Se você não teve experiência com Deus, você não pode vir. Olha só, se nós vamos fazer isso aqui hoje, corro o risco de ficar sozinho, ou com os 2 ou 3, porque nós acostumamos a não depender do poder de Deus. Nós temos medo de se envolver com a glória de Deus. Somos egoístas que preferimos a nossa vontade do que a vontade de Deus. Não somos ousados para orar pelos enfermos, para pregar o evangelho. Não somos ousados, somos ousados para aprontar. Você já viu? Tem cada um aprontando cada coisa às vezes. Eu falo que ousadia. Se fosse ousado assim para falar de Deus, o céu estava bombando. Estava ou não estava? Agora, se nós abrirmos nosso coração hoje para esse mover de Deus, olha que você sair daqui, você vai ter uma experiência, uma oportunidade de ter uma experiência com Deus. Olha que você sair da rua aqui, você pode ter certeza que antes que você durma, você vai ter uma oportunidade de ter uma experiência poderosa. E se passar de hoje, amanhã com certeza, quando você chegar no teu trabalho, ou quando chegar na sua escola, você vai ter a chance de ter uma experiência poderosa com Deus. João 9, verso 22. Olha só o que aconteceu na vida desse judeu cego. João 9, verso 22. Pano de fundo aqui. Jesus estava passando e quando vem um cego, e Jesus chama o cego era um cego já de nascença, e aí Jesus o cura e fala: vai, volta para os teus. E nisso os fariseus e sacerdotes viram aquele cego, que era cego desde pequenininho, enxergando. Aí o verso 22 diz assim, isto disseram a seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Havia um medo ali. Se eles falassem que Jesus era o Cristo, eles iam ser expulsos lá da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então os pais passaram a bola. Obrigado, amor. Obrigado. Os pais passaram a bola para o filho. O filho já tem idade, o filho que responda. Aí, na sequência, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Você sabe quem era esse cego? Ele era um judeu. E um judeu não se prostra a homem nenhum para adorar. Aquele homem fez isso. Quando Jesus o curou, ele se prostrou e adorou a Jesus. E aí os judeus chamaram ele e falaram assim: dá glória a Deus, fala que foi Deus. Ele falou assim, e não foi aquele pecador. Ele fala assim: eu não sei se ele é pecador, eu não sei quem é esse Jesus, mas eu só sei uma coisa, que eu era cego e agora eu vejo. Ele teve uma experiência, e porque ele teve uma experiência de cura com Deus,
ele abriu mão da arrogância, do orgulho e se prostrou diante daquele homem, Jesus Cristo, e o adorou. Sabe por quê? Você às vezes é durão, ou na sua casa as coisas são muito firmes, ou você não se quebranta, ou você é uma rocha que nem abre a boca para dar glória a Deus, fala aleluia. É porque você não teve uma experiência sobrenatural. Porque quem teve uma experiência sobrenatural, ele se rende diante de Deus. Quem teve uma experiência sobrenatural, ele se prostra. Quando nós temos uma experiência sobrenatural, irmão, você fica ousado, você enfrenta situações. Os judeus vencem, resiste, porque você foi cheio do poder de Deus. Você viu Deus fazer. Imagina se é você andando sobre as águas. Quando viesse um tsunami, o que você faria? Você corria na direção dele, sim ou não? Porque você conheceu o poder de Deus. Alguém que experimentou o poder de Deus é corajoso, porque ele experimenta as aflições e a vence confiando, porque ele já viu o poder de Deus se manifestar na vida dele. Nós precisamos ver o poder de Deus acontecendo. Mas qual é a tua vontade de ver às vezes o poder de Deus? Tem aqueles baiuco que diz assim: não, é os sinais que tem que seguir os que creem. É verdade, mas se você crê, onde estão os sinais? Onde estão os sinais? Onde está acontecendo lá? Onde, quando foi de uma vez você expulsou um capeta? Alô? Hã? Não, você traz para o pastor expulsar? Você traz é para o líder expulsar? É você, irmão. Deus te deu autoridade. Você já expulsou demônio? Já expulsou demônio? Você devia pedir essa chance para Deus. Deus dá uma oportunidade de expulsar um demônio. Pode ser hoje, fala aleluia. Será? Aqui dentro ou lá fora? Onde for, irmão, se tiver alguém demoniado, vai sair em nome de Jesus. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala assim: você tem fé? Porque se você crê, estes sinais vão te seguir. Você vai expulsar demônios, vai curar enfermos, vai falar em novas línguas, vai ver Deus operando. Você vai ser alguém usado por Deus. Fala aleluia. Eu já vi muitas pessoas debatendo a Bíblia, falando sobre se a Bíblia é verdade ou se não é, né? Criando distorções sobre o Senhor. Eles debatem sobre conhecimento, criam às vezes discussões por causa de doutrina, competem entre si para saber que Deus é mais forte. Mas quando nós demonstramos o poder de Deus, irmãos, as discussões cessam. Quando você mostra o poder de Deus, pode falar o que for. Não, mas Cristo que é Krishna, que é não sei o que é Buda, que é Alibaba, você pode falar o que for. A hora que nós orarmos e o fogo descer, só Deus é Deus. Você está ouvindo? Todos nós devemos ter experiências com Deus. Você não pode se conformar de não ter. Você deve buscar ter uma experiência com Deus. Mas há uma experiência que todos nós precisamos ter. Essa é fundamental. É a experiência do constrangimento. Fala constrangimento. Olha só, 2 Samuel 7, verso 1 a 5. Rapidinho. Quero ler agora, um pouco rápido. Aleluia. 7, 1 a 5. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, ele já era velho ali, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha muito numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Olha só o que Natã fala para Davi:
vai e faça tudo o que está no seu coração, porque o Senhor é contigo. Olha só, porém naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação. Verso 11: e desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. O Senhor fará casa. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-á com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Então Deus, na hora pela presunção do profeta, presunção de falar o seguinte: faça tudo o que você quiser, Davi, Deus é contigo. Deus dá um pedala nele na hora. Volta, ele falou o seguinte: vai fazer casa para mim. Nosso Deus é Deus que habita em casa feitas por mãos humanas, irmãos. Alô? Deus queria morar em alguma casa feita por mãos humanas, Taylor? Não queria. E aí ele fala que o filho, o descendente de Davi, faria uma casa para ele. Quem foi esse descendente? Salomão? Não, porque Salomão fez um templo e Deus também não quis. Era de Jesus, porque Jesus é filho de Davi. Era de Jesus que ele está falando: esse meu filho vai edificar casa para mim, eu habitarei. Foi Jesus, quando ele edificou casa, quando ele rasgou o véu, quando ele morreu na cruz, ele deu acesso a nós, à presença dele. A presunção humana, sabe? Gente que tem experiência com Deus falando, ele abre mão de sabedoria humana e de fazer a própria vontade. Natã ficou constrangido de mandar Davi fazer algo que Deus não pediu. Aí Davi também ficou constrangido por tentar fazer algo para Deus que Deus não tinha pedido, irmãos. Você precisa ter o coração igual de Davi e de Natã, diante às vezes do constrangimento, submissão e disposição para obedecer. Alguém que tem uma experiência com Deus, ele se submete à vontade de Deus. Ele não sai contando não, porque quando eu andei sobre as águas, quando eu pus a mão, e olha que eu apontei para os irmãos, fiz a bola de fogo e mandei. Quando eu mandei, caiu tudo. Eu sou poderoso. Você é poderoso nada, você é um nada, um Zé Mané. Olha para o seu irmão e fala assim: você é um Zé Mané. E se esse Zé Mané não sorriu, você fala: você é um Zé Mané mal-humorado. Você pensa em alguma coisa, você pensa em alguma coisa. Os jovens que ficam bravos, que a gente fala assim para eles: vocês são nada, vocês são menino ainda. Eles ficam virado. Vocês são nada, jovens. Adultos, vocês não são nada. Anciãos, vocês não são nada. Pastor, você é um nada. Fala aleluia. Líder, você é um nada. O dia que você pensar que alguma coisa, Deus para de fazer na sua vida. Deus só usa o nada. Deus só usa quem é nada, quem está livre dessas coisas. Se Natã e Davi fossem orgulhosos, ele não tinha se posicionado em submissão, essa palavra não tinha acontecido na família dele. Qual a sua reação quando você é constrangido? Como você fica? Porque Deus vai usar a experiência do constrangimento para mudar a sua história. Sabia? Agora olha só, Lucas 5 verso 3. Abre aí. Olha só o que acontece com uma experiência sobrenatural. Constrangimento. Lucas 5 verso 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão. Olha só, Simão, aqui não é Pedro ainda. Jesus
teve um encontro lá com ele, estava né, momento de chamar Pedro, então Simão, para andar com Jesus. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Aí respondeu Simão, né, o sabichão, o pescador, o cara que sabia tudo: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes, porque o Senhor falou, vou lançar. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retire-te de mim, porque sou pecador. Aí Jesus fala: levanta e segue-me, vamos comigo, vamos edificar agora, vamos trabalhar junto. Presta atenção aqui. Pedro ficou constrangido com Jesus. Pedro era o cara que mais sabia pescar, pescou a noite toda. E aí Jesus vai lá, prega, ele fica ali com o barco, e daqui a pouco Jesus fala assim: ó, vamos lá pescar agora. Aí Pedro fala assim: Jesus, eu pesquei a noite inteira, o mar não está para peixe, mas sobre a tua palavra, Jesus, eu vou lançar a rede. E ele lançou. E o que aconteceu? Encheu. Olha que experiência poderosa. Você está aqui sentado ouvindo o pastor pregar, e o pastor fala: faça isso, lance as redes, dizime, oferte, faça um seminário, abra sua casa para uma célula, seja um líder de célula, trabalhe, Deus vai te usar. E aí você fala: mas eu não posso nada, porque eu não sei nada. Mas sobre a tua palavra, meu líder, meu pastor, eu vou lançar as redes. E aí acontece um grande milagre, levantam os pastores, os homens de Deus. De onde vem isso, irmãos? Vem de uma experiência com Deus. E a experiência de ter pegado vários peixes onde não tinha, fez Pedro abrir mão de tudo. Olha que interessante. Se Deus falar para você: vai, dizima, e o seu negócio prospera, o que você pensa no seu negócio? Opa, agora eu vou aumentar o negócio, sim ou não? Pedro vendeu o barco, vai lá, pesca, encheu de peixe. O que pensaria o negociante? Vou pescar mais. Jesus fala: onde está mais? Jesus, 10% eu vou te dar de tudo que o Senhor fala. Ó, tá lá, ó, 20. 10% é pouco, eu vou te dar metade do negócio. Toda vez que você fala: tá ali, eu vou lá, pesco, o que eu pegar, metade é seu. Você não ia fazer um negócio desse? Pois bem, Pedro rachou o barco no meio, afundou, virou Titanic, queimou as velas, acabou. Quem tem uma experiência com Deus abre mão daquilo que traz segurança. Quem tem uma experiência com Deus larga tudo para seguir Jesus. Sabe por que as pessoas não seguem Jesus? Não tiveram uma experiência com Deus, irmãos. Sabe por que eles desistem de ir na célula? Porque eles não tiveram uma experiência com Deus naquela célula. Sabe por que eles desistem de permanecer conosco? Porque eles não tiveram uma experiência com Deus, conosco. As pessoas deixam o evangelho porque elas não querem somente um estudo, elas não querem uma teoria, elas não querem uma história, Jesus histórico. Elas querem um Jesus verdadeiro, o Deus que sara, que cura, que prospera, que nós pregamos. Aí as pessoas não vêm, porque você fica só falando as histórias de Jesus. Deixa Jesus se manifestar, que você vai ver o que vai acontecer na sua célula. Deixa Jesus se manifestar, que quando você abrir a boca, seus amigos vão querer andar contigo. Meu filho, a semana está falando que os mais doidos, o mais doido já está aqui, que é o Garrido. Mas os outros doidos ligando para ele, falando o seguinte: mas está diferente, seguinte,
que é isso que você comeu, que você tomou, que você injetou, que você cheirou? Eu também quero, eu preciso mudar minha vida. Me leva para a igreja, por favor. Foi isso que fizeram com ele, cara. Só não sei porque não vieram, filho. Cadê? Um tá aí, olha aí, ó. Olha lá o nosso amigo aqui, ó. Aleluia, fica de pé aí, meu querido. Quem eu tô falando de você é você mesmo. Olha só um deles aí, ó. Aleluia. Hã? 4 meses ali, ó. Pode sentar, irmão. Desculpa te expor. Eu fiquei bravo com ele agora. Falei, falou, cadê? E ele me contou, foi assim. Tem um outro lá que é o Alê. É que o Alê tem medo de mim. Fala, quem não tem medo de mim, né? Então, mas ele logo vem, em nome de Jesus. Deixa eu falar algo para você. Deixa Deus expandir de você. Deixa Deus ultrapassar essa sua carne. Deixa Deus ir para fora. Você vai ver quantas pessoas vão querer seguir você. Deixa Deus manifestar-se através da sua vida. Aleluia. Atos 9, verso 1. Rapidinho, olha, eu tô mais 10 minutos eu acabo aqui. Oh Deus, eu quero orar por você ainda, para que os manifestares do Espírito venham sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Se você quiser o fogo de Deus, aleluia, você vai receber hoje. Se você não quiser, a hora que acabar a reunião você pode ir embora. Mas quem quiser, em 10 minutos eu vou orar. E o fogo de Deus, nós vamos orar até as 9, das 15 para as 9 às 9, orando pelo fogo e o expressar do Espírito Santo. A banda, a equipe de louvor tem que estar aqui comigo. Nós vamos ministrar o Espírito, amém? Aleluia, aleluia. Começa a aquecer o seu espírito. Ou vai falando em línguas enquanto eu oro, leio a palavra. Você vai enchendo o seu espírito do fogo. Atos 9, verso 1 diz: Saulo, quem era aqui? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Esses do caminho eram aqueles que seguiam a Jesus. Olha só, seguindo eles fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, fala, caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Olha só, Saulo teve uma experiência de constrangimento. Irmão, Saulo era o cara, como eu disse aqui, andava aos pés de Gamaliel, cresceu na sinagoga, era um dos principais judeus de cidadania romana. O cara era de alto patente, ele perseguia cristãos. Provavelmente foi ele que mandou matar Estevão apedrejado, e as vestes de Estevão foi depositado nos pés dele. E aí ele estava andando de cavalo, de repente brilha uma luz, o cara cai do cavalo. Primeiro, que vexame, um alto oficial tomando um tombo de cavalo. Constrangimento, ele teve uma experiência com Deus. A experiência levou ele a cair do cavalo e ficar cego, tendo que depender de outros, tendo que ser levado. Ele ficou sem comer e sem beber por 3 dias, até ser encontrado com Barnabé, que o introduziu, que o apresentou, que o integrou à igreja. Irmãos, essa experiência mudou completamente a vida de Paulo. Paulo era um perseguidor, ele teve uma experiência com o poder de Deus, virou agora um profeta, um apóstolo, alguém que agora dava condições para a igreja crescer. Paulo, ele era o arrogante, o cheio de sabedoria, porque tinha seu ensino e sua patente.
teve uma experiência com Deus, se tornou nada. Ele chegou a ponto de falar assim: morrer para mim, né, é lucro, e o viver é Cristo. Alguém que abriu mão, alguém que experimentou transformação. Ela veio porque ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Enquanto você fica preso nos Facebook, olha, irmãos, eu gostaria de pedir você o seguinte: estão saindo, se você pudesse não sair, Aline, pudesse não sair, só se estiver apertado. Eu gostaria, falta pouco para acabar o culto. Se estiver apertado, eu libero. Gosto muito desse sair e entra, sabe, que eu estou pregando. Vocês precisam se segurar um pouco. Mas eu quero pedir algo para você: é foco no Espírito, foco na unção de Deus, foco na unção. E não se sinta constrangido quando a gente chama atenção. Qualquer um aqui se deve se sentir amado quando um líder chama a atenção da sua ovelha, porque ele ama a ovelha. Como um líder chama a atenção. Às vezes eu fico vendo nossos líderes pegam no pé, chamam e chamam para reunião. Às vezes você esperneia, porque ele está falando coisas para você que você não aceita, mas é a verdade. E ele sabe que ele está falando isso para você porque ele quer ver você crescer, ele quer ver você avançar, ele quer ver você experimentar coisas novas em Deus. Ou você acha que Deus não faz isso conosco? Que Deus que nós servimos? Um Deus chamado ego, que é o nosso ser na frente? Ou o nosso Deus é o poderoso, que fala para nós que a gente precisa ouvir? Aleluia. Olha, irmãos, esse constrangimento mudou a história de Paulo. Saulo virou Paulo, Simão virou Pedro. Aleluia. Os nomes sendo transformados, é mudança na vida, na história, por causa de uma experiência. Uma única experiência com Deus vai mudar a tua história. Agora, por que essa experiência nos constrange? Primeiro, porque ela revela quem você é. Quando vem um confronto, quando vem uma exposição, fala de quem você é. E você não gosta de se olhar no espelho só para passar batom e ver se está bonito. Na hora de mostrar a tua face, na hora de dizer quem você é, você não gosta. As pessoas não gostam de ouvir quem elas são. O pior problema do homem não é se enxergar. Nós somos pessoas que não valem nada. E quando você pensa que é alguma coisa, isso te impede de experimentar milagres. Onde já se viu não, eu sou high level. Você é high level nada, você é um nada, você é pó. Você não pode garantir que daqui a 10 minutos você vai estar vivo. Não pode. Nem 5 minutos, nem 3 segundos. Você não dá fim e nem começa nada, se Deus não permite. Uma soberania de Deus sobre as nossas vidas. A gente pensa que é alguma coisa, a gente pensa que merece algo. As pessoas pensam que, porque elas entregam seus dízimos, Deus tem a obrigação de abençoar. Deus tem a obrigação de botar dinheiro na tua mão só porque você entregou algo que era dele. Gozado não é teu, é dele. Porque é dele e você ainda quer ter alguma coisa. Deus, eu tomei de você, não vou te devolver. Você quer? Me dá em dobro, hein? É uma troca com Deus. É por isso que Deus nos abençoa, porque nós fazemos o favor de devolver algo que não é nosso. Se meu filho pega alguma coisa que não é dele, eu faço ele devolver. Sim ou não? Mas por que nós pegamos o dinheiro que deveríamos dar 10% para o Senhor, que é dele? Não é dar, é devolver. Não, e nós temos dificuldade em devolver. Você já viu alguém que tem dificuldade de devolver o que não é dele? Alô? O segundo ponto é porque esse constrangimento revela quem Deus é. A hora que você tiver uma experiência com o poder de Deus, você vai saber quem Deus é, irmão. Você vai entender o tamanho de Deus. Você está vindo? Você só vai encontrar o poder do milagre da cura se você se encontrar enfermo. Você só vai ter um encontro com Jeová Jireh, que é o Deus da provisão, quando te faltar o alimento. Você só vai ter um encontro com Deus que sara, com Deus que cura, um Deus que abre portas quando você estiver passando alguma restrição, alguma situação. Agora, sabe outro detalhe importante do constrangimento? Porque ele te faz saber que você é amado por Deus. Por que Deus te constrange? Por que Deus te corrige? Alô? Por que Deus chama você? Por que Deus puxa a tua orelha às vezes? Porque o pai que ama o filho corrige.
porque Ele te ama. Mas você viu que é uma tendência nossa de achar que as pessoas nos odeiam? O irmão falou assim para mim, meu líder pegou no meu pé, meu pai falou assim. E nosso coração é achar que as pessoas nos odeiam. Pode uma mãe, bom, hoje pode, né? Acho que pode um monte de coisa errada, mas natural, normal é que uma mãe ame o filho sempre, sim ou não? Sim, né, irmãos? Mas como pode, quando a mãe chama a dar uma bronca no filho, na filha, qual que é o coração do filho e da filha? Ele me odeia, está fazendo assim para me provocar. Você acha que é, irmãos? É porque o pai que ama o filho corrige. Sabe qual é uma demonstração que amamos os nossos filhos? É quando a gente corrige os nossos filhos. Você quer a maior demonstração que o teu líder ama você? Quando o teu líder te corrige. Quer a maior demonstração que eu te amo? Quando eu te corrijo, quando eu puxo tua orelha, quando eu falo não, assim não, assim. Ou você quer alguém que só fala assim bonitinho, né, Dani? Olha que bonitinho, riscou toda a parede, olha, que bonitinho, fez o desenho, olha, agora a outra quebrou, rasgou, pôs fogo, que bonitinho, pôs fogo. Um pai que ama o filho faz isso? O pai que ama o filho fala assim: você vai limpar essa parede agora. Pode pegar uma borracha e ó, se ficar marcado é com a língua. Não, assim é um pai muito severo. Mas o pai que ama o filho corrige. Aleluia, irmãos. Então, você já teve essa experiência com esse amor de Deus que nos envolve? Fique de pé. Quero perguntar algo para você. Vem a equipe aqui. Eu vou orar por você. Se alguém não puder ficar até as 9, apesar que a gente termina às 9, mas eu também quero te falar isso porque eu gostaria de um ambiente de fé aqui. Eu quero orar por fogo de Deus, poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Preciso de alguém lá na mesa, segura aqui, guitarra, e nós vamos orar. Amém? Eu quero que os líderes estejam aqui comigo aqui na frente, que nós vamos orar pelos nossos membros. Aleluia. Cada palavra a partir de agora vai ter um momento de oração de fogo. Amém? Todos os nossos cultos, final do culto, nós tiramos as cadeiras para orar. Vamos declarar, os líderes vão pôr as mãos sobre os seus membros. Nós vamos liberar sobre os nossos membros a confirmação da palavra.